bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Lição de número 8, você que trouxe sua revista já pode abrir. Já tá? Se você tiver que passar, da última vez também eu não consegui passar daqui não. Deixa eu ver. Foi não. Você passa daí, tá? São 9 horas, pode começar? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Lição de número 8. Louvamos a Deus nessa manhã. Você que nos acompanha da internet. Nós somos a Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na rua Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá. E você e sua família está convidado a estar aqui conosco, pois Deus certamente tem uma bênção para você. Amados, lição de número 8. Essa é uma lição muito preciosa, principalmente se nós levarmos em conta o contexto, pastor Gilberto, que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque a humanidade, ela tem vivido, os homens, né? Eles têm vivido neste tempo algo que nós chamamos de ostentação, né? Nós estamos vivendo a cultura da ostentação. E ostentação, irmãos, não é algo novo, tá? Hoje nós estamos vendo aí a evidência da ostentação. Hoje nós temos redes sociais que aceleram e divulgam isso de uma maneira mais desenfreada, mas orgulho, que é um sinônimo da palavra ostentação, é algo antigo. Começou lá no coração de Satanás, né? Podemos dizer assim que foi um dos primeiros pecados, não é verdade? Então, ostentação, orgulho, querer estar acima do outro, se ver acima do outro, isso é algo antigo, isso não é algo novo. Né? Não começou agora com o Instagram, nem com o Facebook, não. A humanidade, ela sempre caminhou pelo caminho do orgulho. E nós vamos ver, amados, nessa lição, que se teve um homem que tinha toda e qualquer credibilidade para ser orgulhoso, ele não foi. Foi Jesus. Ele tinha todo o poder para que ele pudesse estar acima de qualquer um, e ele está. Né? Porque a Bíblia diz que o nome dele é acima de todo nome. Ele poderia se orgulhar, vamos dizer assim, à vontade. E ele foi a pessoa que mais deu demonstrações de humildade ao longo da sua vida na terra. Então, essa lição é uma lição urgente, porque também quando nós pensamos em ostentação, quando nós pensamos em orgulho, nós lembramos o quê? Daqueles rappers, né? Que aparecem lá no Instagram com um monte de cordão de ouro, com aquelas garrafas de uísque, aqueles carros importados de R$1 milhão, naquelas mansões, com piscina bonita e tal. Quando nós pensamos em ostentação, nós pensamos nisso. Só que ostentação, amados, se nós não vigiarmos, nós usamos até as coisas espirituais para ostentar. Basta você abrir um TikTok, que você vai ver gente no monte falando assim, aqui, ó, tô eu aqui no monte, ó, olha como eu oro. E você que quiser orar comigo, bota aí um like, bota não sei o que e tal. Então, a ostentação, ela não é uma ostentação só em relação a coisas materiais. As próprias coisas espirituais, elas podem ser usadas de uma maneira negativa para nos orgulharmos.
E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Passa pra gente, Gabriel. Texto áureo. Abre aí, João capítulo 13, verso 15. Mas nós também temos ele projetado ali. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Quem quiser ler na sua Bíblia, lê na sua Bíblia. Mas nós temos a projeção ali, o nosso texto áureo. Olha o que vai nos dizer o texto áureo. Jesus dizendo isso. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, amados, olhando para o contexto do que vamos estudar hoje, nós já podemos aqui aprender uma coisa, que humildade não é algo que o pastor Wilson, o pastor Joel, o pastor Márcio ou qualquer um dos pastores que tem aqui tem que ser, não. Não é algo somente para os pastores. Humildade é para quem um dia levantou a mão para Jesus. Porque às vezes nós queremos que as pessoas que exercem uma liderança na igreja, que elas tenham todos os tipos ali de atributos e de características boas, né, que elas exibam isso, mas nós nos esquecemos, amados, que quando Jesus dá o exemplo, ele dá o exemplo para a igreja toda, não é só para quem exerce cargo de liderança. Então, olhando para esse texto, o que nós vamos aprender primeiro? Olha ali o que eu marquei, grifei ali em amarelo. Porque eu vos dei o exemplo. E aqui está o método de liderança de Jesus. Eu botei a figura ali, é uma figura bem interessante, porque ali mostra na parte de cima. É a diferença entre o chefe e o líder. O chefe é aquele que está ali mandando as pessoas irem. O líder é aquele que está junto com as pessoas, puxando a carga. É o método de Jesus, o método de liderança de Jesus. E aí eu quero te perguntar, porque também quando nós pensamos em liderança, nós pensamos só no prisma eclesiástico. Mas você sabia que você é líder na sua casa? Você é líder na sua casa. Tu tem filho? Então tu é líder. Porque liderança, querido, não é só na empresa, não é só no mundo corporativo. O CEO, esse aí é o meu CEO. Não, você também é um CEO na sua casa. E qual é o método de exemplo, o método de liderança que você tem usado na sua casa? Você é o chefão que só manda, sabe? Que não dá exemplo de nada? Ou você é aquele que ensina? Eu estava me lembrando de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando uma pessoa que está com um problema com um filho, adolescente, uma irmã. E aí, ali pela conversa com a irmã, eu tive que falar Provérbios 22 e 6. Porque Provérbios 22 e 6, acho que é um dos textos que é mais não entendidos da Bíblia. Ele está na categoria de um dos mais não entendidos. Porque olha o que diz o texto. Ensina o menino no caminho. Não é ensina o menino o caminho. Ensinar o caminho é uma coisa. Ensinar no caminho é outra. Eu só ensino no caminho se eu estiver no caminho. E o que significa, pastor Márcio? Isso significa que não adianta eu mandar o meu filho orar e ler a Bíblia se ele não me vê orando e lendo Bíblia. Não adianta eu querer ensinar o meu filho a ter paixão pelas coisas de Deus se ele não vê que eu tenho paixão pelas coisas de Deus. Ensinar no caminho implica em que eu esteja também no caminho, não é o que diz lá em Deuteronômio?
Você vai caminhar com teu filho pela estrada e vai inculcar não sei o quê. Isso significa o quê, missionária Leonai? Que você está junto. Só que hoje, o nosso método de liderança é um método de liderança de chefe. Nós somos os chefes da casa que ficamos mandando isso, mandando aquilo e não dá certo, irmão. Porque Deus não levanta chefe, Deus levanta líder. E aí, a segunda parte que está grifada ali, ela vai dizer, façai vós também. Por quê? Porque humildade não é algo só para Jesus, não. Eu já vi gente, eu conversando com gente, às vezes, assim, evangelizando. Você já deve ter se deparado com isso. Às vezes, quando vem aqueles textos da Bíblia, assim, que são mais difíceis de obedecer, aí tem gente que fala assim, mas também ele era Jesus, né? Mas Jesus não deu nada que fosse sobre-humano para eu e você obedecer, não. É difícil? É claro que é difícil. Ser humilde nos tempos de hoje é fácil? Não é, meu irmão. Não é. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de nos sentirmos igual ao outro. Nós temos essa necessidade, isso é da nossa natureza. A natureza humana, ela requer que nós venhamos a nos encaixar com o outro. Então, o outro está no restaurante, eu também quero estar no restaurante. O outro está viajando, eu também quero estar viajando. O outro está num carro novo, eu também quero estar num carro novo. Sabe? Só que estas coisas, não tem nada de errado em você querer isso. Aí é que está a situação. Você ter não é errado, e é aí que a igreja se perde às vezes. Porque humildade também, por muito tempo, nós linkamos, pastor Yara, a humildade com pobreza, e não tem nada a ver. Tem nada a ver. Irmão, eu sou taxista há 26 anos. Eu já entrei em casas que o cara desce de elevador assim, ó, na porta do táxi. Na casa do cara tem elevador. Ele entra no seu carro, bom dia, você é o Márcio, bom dia. Tudo bem com o senhor, seu Márcio? Tudo bem. Nós vamos ao centro da cidade. Você pode ligar o ar-condicionado? Posso, sim, senhor. O cara vai conversando com você, o cara mora numa casa top. O cara é bilionário, eu já entrei em mansões, irmão, com um helicóptero dentro, ali na Estrada do Joá. O cara te trata de igual para igual. Aí, às vezes, você vai pegar um passageiro num lugar assim, sabe? Humilde. Uma casa que não tem nem reboco. Aí entra dentro do carro, meu irmão, já entra os guris assim com aqueles pacotes de traquina sujando o carro todo. Bota o pé na cabeça do taxista, eu tô pagando. Vambora. Aí tá. Não tem nada a ver, irmão. Humildade não tem nada a ver. Você vê gente andando de Porsche de R$1 milhão tranquilo. Aí você vê aquele cara naquela baratinha, meu irmão, que só solta fumaça, cortando todo mundo e tal, no espírito do Ayrton Senna. Cortando como se ele estivesse num carro de Fórmula 1. Não tem nada a ver. Então hoje, essa lição ela vai nos falar sobre isso. Porque nós, sabe, tem muita gente também que às vezes deixa de alcançar coisas porque acha assim, não, eu tenho que ser pobre. É uma herança que nós temos cultural da nossa Igreja Católico-Romana. Né? Nós temos essa herança de que, não, quem é de Deus tem que ser miserável. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. O problema não é o que você tem. É como você conduz o que você tem. Como você conduz. Amém? Vamos lá? Passa pra gente, Gabriel. Verdade prática. Eita, essa aqui é boa. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Olha o que o autor nos escreve. Olha o que ele está nos dizendo. Que submissão e serviço são características de maturidade. Hoje todo mundo quer ser maduro. Todo mundo. Hoje ser maduro virou até uma fonte de ostentação, né?
maturidade emocional, maturidade espiritual. Todo mundo quer ser maduro. Mas como que se é maduro, meu irmão, se eu não consigo ser submisso e se eu não consigo servir? Como é que você vai ser maduro se você não consegue estar sobre a mesma missão de outrem? Porque submissão é isso. E quando nós pensamos em submissão, nós lembramos sempre de mulher, né? Como se só a mulher tivesse que ser submissa. E aí aqui eu quero explorar duas coisas. Primeiro, que homem também tem que ser submisso. Fechou? A esposa é submissa ao marido e o marido é submisso a quem? A Cristo. A Cristo. Então, submissão, meu irmão, é algo humano para nós. Porque tem gente que vê que a questão de submissão só está ligado à mulher, não tem nada a ver. Homem também é submisso. Tu trabalha, meu irmão? Tu tem alguém que está acima de você dentro da empresa? Você tem que ser submisso a ele. Você é crente? Faz parte de algum ministério? Você deve submissão ao líder do seu ministério. Então, submissão, o que acontece com a palavra submissão é que ela foi, ao longo dos tempos, ela foi usada de maneira pejorativa. Professora Alessandra, ela foi usada de maneira pejorativa. Então, hoje, falou em submissão, tem gente que já começa a se coçar, Vinícius. Mulher, então, meu Deus, submissão, aí já começa a coceira. Porque submissão, ela por muito tempo, essa palavra ela foi vista como se fosse uma relação ditatorial de braço de ferro. E, infelizmente, irmão, se a gente olhar para a história, né, a relação homem-mulher realmente foi uma relação muito maculada ao longo dos anos, né? O machismo, infelizmente, ajudou, contribuiu a estragar algo que Deus fez que é tão bonito, que é, meu irmão, a estrada que toda família ou que toda relação tem que ter, que é o caminho da submissão. Mas, se eu quero ser uma pessoa madura, meu irmão, eu tenho que estar pronto para ser submisso, a estar numa mesma missão. Exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu cheguei aqui tem uns 6, 7 meses. Cheguei numa igreja que está montada, numa igreja que está abençoada, numa igreja que tem visão, numa igreja que tem doutrina, pastor Lousada. Aí eu chego aqui, o troço está funcionando, rapaz, está caminhando tudo. Aí eu começo a bater de frente com a doutrina da igreja. Começo a bater de frente com os projetos da igreja. Começa a bater de frente com tudo que está sendo estabelecido na igreja. Isso mostra que eu sou o quê? Insubmisso. Sabe por que tem muita família que não cresce, não amadurece? Porque tem um membro da família que não sabe ser submisso. Não sabe estar sobre a mesma missão. Qual é a missão? Ai, amor, vamos chegar aos 50 anos, vamos ter um carrinho, vamos ter o nosso lugarzinho, vamos criar o Juquinha. Juquinha vai estar na faculdade e de lá para frente é só da glória. Não é assim, pastor Joel? Só que aí no meio do caminho, aí o irmão Zezão, aí ele, não quero um carrinho não, quero um carrão. Não, eu quero um casão. E aí começa. Aquele plano que era para se submeter, que era para a família estar caminhando junto, de repente, no meio do projeto, já estraga tudo. Aí daqui a pouco a irmã Zezona já não está mais submetendo ao irmão Zezão, o irmão Zezão já não está mais submetendo a Deus e está todo mundo perdido. Serviço. Meu irmão, serviço é o caminho da maturidade. Agora, preste atenção, porque o serviço, às vezes nós olhamos assim, poxa, fulano serve muito. Serve muito, meu Deus, está quase morando na igreja. Jesus, como serve? Eu não tenho como julgar o serviço de ninguém, mas Deus tem.
Porque tem gente que só serve quando está ali, ó, diante das câmeras, diante das luzes. Então, nem todo serviço é serviço. Eu não tenho como olhar a motivação do coração de ninguém. Eu não tenho como saber, mas Deus sabe. Né? Deus sabe. Porque também quando a gente fala sobre serviço, tem gente que sai da igreja com a culpa desse tamanho aqui, porque faz pouco. Aí fica naquela coisa, meu Deus, eu tenho que fazer mais. Meu Deus, eu tenho que fazer mais. Meu Deus, eu tenho que fazer mais. Mas não, meu irmão. Provérbios diz, o que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É você e Deus que sabe qual é a força que você tem. Quando eu me conheço, e essa parte 2 dessa lição ela vai falar sobre isso, o autoconhecimento ele é tudo para que a gente possa fazer um serviço excelente. Porque eu sei quando eu poderia ir mais e eu não fui. Eu sei quando eu fui além das minhas forças. O outro nunca sabe, porque, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que tu se entregue totalmente, sempre vai ter gente falando que é pouco. Não é, pastor? Meu irmão, não adianta. Tu comprou o arroz, o feijão, a farofa, a carne, a cebola, a abóbora e o tomate. Aí tu chega em casa animado, comprei tudo. Aí alguém fala assim, pô, faltou um chuchuzinho aqui. Né? É, amigo, é assim, tu vai lá na empresa. Rapaz, tu saiu depois do horário de segunda a sexta. Respondeu e-mail, atendeu pelo WhatsApp e tal, e não sei o quê, e tal, e tocou fogo dentro da empresa, meu irmão. Serviu demais. E às vezes sem ganhar nem hora extra, né? E às vezes fazendo um serviço que nem era teu, era do outro. Aí quando vem aquela reunião lá com o gestor, porque a gente tem que focar um pouco mais, temos que servir um pouco mais, temos que fazer um pouco... Meu irmão, sempre. Mas vamos lá, vamos para a lição. Passa para a gente, Gabriel, senão a gente fica só nisso aqui. Introdução. Hoje iremos estudar um relato bíblico que relata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés. Ele está lá em João, capítulo 13. Para quem nunca entendeu o que significa esse ato de Jesus, por que Jesus estava ali lavando, meu irmão, os pés dos discípulos? É porque Jesus queria deixar um legado para eles, e a gente vai ver isso durante a lição, de que o discípulo de Jesus, ele tem que ser humilde como Jesus. Só que nós vamos entrar hoje bem dentro do texto, para a gente entender o que significa isso de fato. Você vai sair daqui sabendo o que significa isso, eu creio. Essa é a minha oração. É uma valiosa lição sobre a humildade. E somos convidados a servir o próximo de maneira humilde. Aí eu destaquei ali. Agora, por que eu destaquei isso? Porque é o que eu estou falando do serviço. Nem sempre, irmãos, nós servimos o outro de maneira humilde. Eu posso servir ao outro de maneira diferente. Eu posso servir o outro, que olha só, uma pessoa pode vir aqui colocar esse copo d'água aqui para o pastor Márcio, porque a pessoa realmente está preocupada comigo. Não, o pastor vai ficar 50 minutos ali falando, a garganta dele vai ficar seca, ele precisa beber uma aguinha, coitado. Vou botar uma aguinha para ele. Mas tem gente que pode colocar esse copo d'água aqui. Não, vou botar o copo d'água para o pastor, porque eu quero ser professor na escola dominical. Né? E aí, não é assim, pastor Lousada? Eu vou botar o copinho d'água para ele, porque quem sabe, né? Como se fosse eu que colocasse alguém em escola dominical ou em qualquer coisa. Porque tudo que o homem recebe vem de onde? Vem do alto. Mas às vezes, querido, existe, como dizia tinha aquele comercial aí, quem tem 40 anos que nem eu vai se lembrar. Existe 1001 maneiras de preparar Neston, invente uma. Não tinha esse comercial?
Você pode fazer a mesma coisa com 1000 motivações diferentes. E nós nos apegamos a isso às vezes. Meu irmão, Judas traiu Jesus como? Com a capoeira? Com pescotapa? Com beijinho, amado. Beijo. Beijo, abraço. Não é? Então, nós podemos servir as pessoas, mas nem sempre nós servimos de forma humilde. Eu botei ali, ó, qualquer ensino. Meu irmão, a pessoa para ensinar, se tem uma característica que ela tem que ter, é humildade. Humildade. Você vai ensinar algo a alguém, qualquer coisa que seja. Porque para quem sabe, aquilo é simples. Por exemplo, para eu dirigir, meu Deus, eu dirijo há 27 anos nesse trânsito o dia todo. Então, para eu entrar num carro e dirigir, ela vai no automático, eu faço até com o olho fechado. Agora, para uma pessoa que nunca apertou uma embreagem, não sabe o que é um freio, não sabe o que é um acelerador, não sabe o que é onde liga o carro, a pessoa fica perdida com aquele monte de botão. Né, pastor Yara? Né? Você está entendendo? E aí, como é que se ensina a ser humildade? Primeira coisa que você fala, pô, mas tu é... Irmão, semana passada eu estava estudando matemática com irmã Vitória. E olha, que eu tive graça para ensinar a tabuada. A tabuada ela aprendeu ano passado comigo. Mas, irmão, uns troços de fração, de não sei o que eu tive que puxar do fundo da gaveta. Mas tinha horas, porque para ensinar para criança, irmão, tem que ter muita graça, muita paciência. Tinha horas que eu parava assim, eu falava, Jesus, o Senhor vai me sustentar firme de pé até o dia da tua volta. Não é? Porque às vezes você fala assim, 2 mais 2, 5. Aí tu volta. Não, minha filha, 2 mais 2, 3. Aí começa a chorar. É assim, irmã? Aí começa a chorar, fecha o tempo, eu falo assim, Jesus, meu Deus, eu estou esperando a tua volta. Agora, como é que se ensina, irmão? Um arroz, meu irmão. Pega a irmã dessa aí, ela pega o alho, joga dentro da panela, joga o óleo assim, um punhado de sal, joga o arroz lá dentro, dá 2 mexidas, quando sai, tá, ó, só estalar o ovo por cima e comer. Pega um varão desse aí que nunca chegou na beira do fogão, bota para fazer um arroz, não sai nada, irmão. Sai nada, sai feijão preto queimado lá, não sai arroz nenhum, Rodrigo. Mas vamos lá, passa pra gente, Gabriel. Parte 1, uma história real sobre a humildade, o lava-pés. Isso aconteceu de fato. Jesus utilizou o exemplo de um servo da casa para ilustrar aos seus discípulos como a humildade é uma virtude essencial para seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. O que o autor está querendo nos mostrar aqui? Que de repente, meu irmão, um ímpio, ele não vai querer entender de soteriologia, de escatologia. Se você for falar para ele, sabe? Porque o arrebatamento vai ser assim, porque depois vai ter isso e vai ter um anticristo. O cara não vai querer te ouvir em nada. Mas se ele vê que você é uma pessoa humilde, ele vai se interessar pelo evangelho. Então, quando o autor diz ali, ó, humildade é uma virtude essencial para seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. O que o autor está querendo nos mostrar com isso? E, na verdade, Jesus estava mostrando isso lá em João capítulo 13. Jesus está deixando aquele exemplo para os discípulos para mostrar para eles, olha, a igreja ela vai de vento em popa quando vocês são humildes. Então, para que a igreja possa avançar, meu irmão, é assim, importantíssimo que os seus membros sejam humildes.
Porque, amado, quando nós somos pessoas, sabe, que olhamos assim o outro de cima para baixo, a porta do evangelho se fecha na hora. Na hora. A nossa maneira de lidar com as pessoas, de olhar para as pessoas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro da minha infância. E eu guardo no meu coração assim, né? Não como uma mágoa, nada disso. Mas eu me lembro, por exemplo, que onde eu morava, tinha umas mães que eram cristãs que não deixavam os filhos dela nem falar com a gente que era ímpio. Não deixava nem falar. E às vezes a gente ficava assim, queria jogar o altinho, pastor Joel. Já joguei bola, irmão. A gente queria jogar um altinho, um pique lateiro. Às vezes faltava uma pessoa para brincar. E aí ficava a rodinha dos crentes num pátio que não se misturava com a gente de jeito nenhum. Era o que? Era soberba. Aí às vezes a gente ia falar, vem brincar com a gente aqui, não sei o que, não sei o que. Não vou brincar não, porque vocês não são da igreja. Eles falavam assim mesmo. Vocês não são da igreja, não vão brincar com vocês não. Né? Então, o que é isso? É fechar a porta. É fechar a porta. É claro que tem coisas que a gente tem que vigiar. Deixa eu fazer aqui um adendo, porque a gente não pode também permitir algumas coisas que os nossos filhos também, né, vão de qualquer jeito, em qualquer situação. Mas nós temos que perceber se às vezes a nossa fé, meu irmão, não acaba virando um motivo de orgulho. Eu já vi pessoas fazendo isso. Ah, porque eu sou um servo de Deus, você é um servo do capeta. Meu irmão, o que se ganha com isso? É uma verdade? É verdade. Mas o que se ganha com essa verdade? Até porque a verdade ela tem que ser falada como? Como é que se diz a verdade? Em amor. Esse tipo de verdade ela vai construir o que na vida do outro? É claro que podem ter situações específicas. Paulo falou certa vez, ó filho do diabo, cheio de não sei o quê, cheio de pecado e injustiça. Paulo falou. Mas é sempre, é em toda e qualquer situação? Não. Sabe, de maneira geral, nós temos que ter muito cuidado com isso, a não nos colocarmos acima dos outros porque nós temos conhecimento da verdade. Porque se nós hoje, irmãos, somos conhecedores da verdade, foi porque Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu a nós. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa fé ela não se torne motivo de orgulho e feche as portas para que outras pessoas conheçam a Cristo. Eu coloquei ali Lucas capítulo 18, que é aquela parábola. Vamos ler um pedacinho dela? Eu já falei demais e quase não li nada de Bíblia aqui. Vamos lá. Que é aquela parábola muito conhecida. Pastor Lousada deve ter trabalhado com ela aqui, né, pastor? Que é a parábola do publicano e do fariseu. Lucas 18, do 9 ao 14. Diz assim: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Olha só, irmãos. Pessoa religiosa que despreza o outro. Né? Vamos lá. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Tem umas orações assim, às vezes, na igreja, irmão. Tem que parar para perceber. Tem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho.
Ei, olha que vaso. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Agora eu vou fazer um adendo aqui, não estava na lição, não. Eu vou fazer aqui um adendozinho aqui, rapidinho, para você guardar nessa manhã. Sabe por quê que às vezes nós sofremos e vamos lá pro fundão do poço, lá mesmo, lá pro fundão. Fundão. Deus permite que a gente fica dependendo assim, sabe? De todo mundo. Todo mundo. É porque a gente está alto. Deus não trabalha com servo alto assim, grandão, cheio. Deus trabalha com vaso que está com a cara no pó. Pó. Você lembra do apóstolo Paulo? Deus deu uma medida preventiva para o apóstolo Paulo para ele não se exaltar. Deus deu, pastor Marco. Deus deu um escape assim para Paulo não se tornar um cara soberbo. 2 Coríntios, capítulo 12, 10, se eu não me engano, você vai ver isso. Paulo vai falar sobre isso. Para que Paulo não se exaltasse pela excelência das revelações que ele recebia de Deus, sabe o que é que Deus fez? Mandou um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo. Pá, 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 um espinho na carne. Porque é quando nós estamos com um espinho na nossa carne, meu irmão, que nós acordamos, quando a gente acorda, a gente não abre a cortina para ver o sol, não. Quem está com espinho na carne, assim, ó, acordou, bota a cara no pó e já fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque se não for a tua mão sobre mim hoje, meu Deus, eu pereço. Tu não quer saber de sol, não quer saber de cortina, não quer saber de janela, não quer saber de café, não quer saber de nada. É? E aí Deus vai nesse caminho contigo, para você ficar baixinho, dependendo dele ali, rapaz, contando moeda. Acha a moeda de 1 centavo, fala assim: vou guardar essa aqui, que um dia pode me livrar. Conta os grãos de arroz, bota no freezer. Por quê? Porque é dependência total, porque se Deus te der corda, tu fica cheião, grandão, e peca e cai. Cai de verdade. Vamos lá, Vinícius. Vinícius não, Gabriel, desculpa. Vinícius e Gabriel. Pois não, pastor. Isso aí é um tratamento que você está fazendo para aquele cara que tem orgulho de ser humilde. O cara que tem orgulho de ser humilde. Aí vem esse tipo de tratamento. Também. É verdade. Tem que às vezes o cara não se comporta, mas ele, o Paulo estudou, né? E amigos, olha, vou dizer para vocês, na medida que Deus vai te usando, quanto mais Deus vai te usando, mais tu vai descendo o pó, amado. Esse é o segredo. O segredo é esse, sabe? Porque às vezes nós olhamos assim, esses escândalos às vezes que acontecem na internet. Meu Deus, fulano caiu, fez isso e aquilo e tal. Meu irmão, ali foi só a pontinha do iceberg. A soberba já estava instalada, missionária Zenate, há muito tempo. Há muito tempo. O escândalo, nós ficamos apregados ao que o cara fez ali. Ih, rapaz, traiu a mulher, não sei o que e tal, e fez isso, e roubou, e mentiu e tal. Meu irmão, mas a soberba já estava guardada no coração há muito tempo. Ali foi só o estopim para aparecer e Deus abater. Só isso.
Agora vamos lá, parte 2. O desenvolvimento da história. Jesus 9,39. Vamos embora. Este costume fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Jesus viu que não havia servos disponíveis para lavar os pés dos convivas. Então, amados, esse serviço de lavar aos pés era um serviço. Vocês sabem que nesses tempos as pessoas tinham escravos, tinham servos, né? Era normal na cultura da época, né, as pessoas terem escravos. Agora, quando você chegava na casa de alguém, quem era que lavava os seus pés? E uma outra coisa, nós temos que entender, irmão, o contexto do texto. Porque hoje você está aí sentado, você está com o seu Nike, você está com o seu Adidas no pé, com o seu sapato de couro ali bonito, igual do pastor Joel, com meia, tomou banho, passou o tênis pé Baruel, né? Para não dar aquele cheirinho bom, passou polvilho, passou, enfim, um monte de troço no pé aí para ficar com o pé bonitão, fez a unha, né? Mas naquele tempo, amado, banho não era assim, não. Banho era algo assim que, sabe, ainda tem gente que ainda hoje ainda vive meio no contexto. No contexto, né? Olha, será que é Deus que está me usando como profeta? Mas, enfim, naqueles dias, meu irmão, banho não era assim, não. Então, tu imagina, rapaz, 12 pescadores com aquele pezão, Rodrigo, bonitão. Aquele pezão de pescador preto, meu irmão, encardido, cheio de poeira. Não tinha asfalto em todo lugar, não era como hoje. Tá entendendo? Se chovesse era lama, era tudo, meu irmão. De sandália, né? Porque não, é o que eu tô falando, não tinha esse Nike bonito, não tinha esse sapato de couro no pé. Era de chinelão, meu irmão, de Havaianas. Né? Aí tu imagina tu pegar aquele pezão bonitão, botar aqui, ó, e começar, pastor Gilberto, a dar aquela faxina. Meu irmão, acho que o da missionária Osana e o da Vitória até eu lavaria, mas tem outros pés aí que eu não lavaria, não. Mas Jesus lavou. E esse serviço é interessante, porque o Talmud, ele dizia o seguinte, que é o livro das tradições rabínicas de Israel. O servo, ele pode fazer tudo pelo seu senhor, menos desatar as sandálias dele. Talmud dizia isso. Então, um servo, meu irmão, ele podia fazer qualquer serviço. Agora, mexer no pé do Senhor, ele não era obrigado a fazer. Agora, Jesus fez isso. Jesus foi além do servo, irmão. Jesus desceu num nível que, amado, não tem como ser soberbo depois de entender um texto desse. Não tem. Sabe? Não tem como ser orgulhoso depois de um texto desse. Então, Jesus, ele vendo que não tinha ninguém para lavar o pé dos discípulos ali, ele foi lá e meteu a mão, usou ali a oportunidade para deixar um legado para a igreja. Agora, parte 3. Como anfitrião daquela ceia, Jesus surpreendeu os discípulos, mostrando que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual. E aí eu me lembrei de João capítulo 3, verso 30. Quem quiser ler, quem achar aí puder ler, que a grandeza espiritual, ela se encontra na humildade. E aí tem um gesto desse camarada aí que nós vamos ler. Pode ler, pastor. 3:30. É necessário que ele cresça. Meu irmão, sabe o que é humildade? É quando você olha para alguém assim e fala assim, esse, graças a Deus, vai mais longe do que eu. Vai mais longe. Eu vou falar, não estava programado, mas vou falar. Muitos pais, às vezes, capam os seus filhos, porque não querem que os filhos cheguem mais longe.
Meu irmão, se tu está vendo que teu filho vai longe, deixa ele glorificar Deus até onde Deus quer. Deixa ele subir mesmo, deixa ele ir, dá corda. Não trava, não. Às vezes nós vemos isso dentro da igreja. Gente capando gente para que não vá mais longe. Gente interrompendo o ministério de gente para que não possa crescer. Meu irmão, olha o que João Batista está dizendo. João Batista era o maior da época. Mas quando ele vê Jesus, ele fala assim, o importante é que ele cresça. Nós temos que entender que sempre vai ter alguém melhor do que nós. Sempre. Irmão, é uma utopia você querer ser o melhor em alguma coisa. Você pode ser até o melhor, vamos dizer assim, o melhor. Melhor o quê? Vamos dizer aí. Vamos lá, me ajude nessa aula. Melhor o quê? Mais bonito. Meu Deus, você é a top do mundo. Meu irmão, a top do mundo é hoje. 2 dias depois aparece uma outra que os jornalistas vão e diz que é a mais top. Você é o faixa preta, é o campeão da Libertadores e não sei o que e tal, tá no topo e tal. Ano que vem é desclassificado, vai para zona de rebaixamento, vai para a segunda divisão e acabou. Acabou. Sabe, então, quando nós vemos que tem alguém que está ascendendo, que Deus está dando graça, meu irmão, qual é a postura que nós devemos ter? Vamos aqui, ó. Pô, passa um pouquinho para mim. Porque a vida é feita de trocas. Ele é melhor, de repente, naquilo. Outro dia eu estava vendo uma estatística, pastor Lousada. Uma pesquisa científica. Só com medalhas de ouro, pessoas das Olimpíadas e tal, esportistas de destaque. Você sabia que a maioria dos esportistas de destaque, aqueles caras top assim, top, que só ganha medalha de ouro o tempo todo, que é o primeiro lugar em tudo, sabia que a maioria dessas pessoas não se casam e morrem só? Porque o cara é top no esporte, mas não sabe conversar com mulher, não sabe tratar filho, não sabe gerir família. Então ele é muito bom no judô, no tênis, no futebol, enfim, ele é muito bom no esporte, mas ele não consegue se destacar na família. Então, amados, a pessoa às vezes é muito boa em uma coisa, mas não quer dizer que ele é bom em tudo, ele é bom naquela coisa, né? E tem coisas que ele vai ter que comer na tua mão. Vai ter que comer na tua mão, porque de repente o fulano, sabe, ele é muito inteligente, ele sabe tudo. Mas aí tu bota dinheiro na mão do cara, o cara já não sabe, já se estraga, porque não sabe administrar. Vamos lá, Gabriel, passa pra gente, para eu não perder aqui. 2, humildade implica autoconhecimento. Alguém quer fazer alguma? Pode continuar? Vamos lá. Agora, o que nos ajuda a ser humildes? É o autoconhecimento. Jesus sabia quem era. E quando nós sabemos quem nós somos e aonde nós temos que chegar, meu irmão, a humildade começa a ficar mais fácil de ser exercida. Parte 1, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha consciência de quem era, mas assim mesmo exerceu o papel de servo. Devido ao pecado, temos muita dificuldade em nos submeter aos outros e de nos humilharmos. Agora, olha só. Jesus, ele sabia quem ele era, mano. E ele descer, sabe, aquele nível e lavar os pés dos discípulos, diminuiu a figura ou a importância dele de alguma forma? Como? Aumentou. O professor Alessandro está dizendo aqui, aumentou. Sabe? E tem situações, amados, da nossa vida em que nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados, sabe? A ter que caminhar com alguém que está, assim, a anos-luz de distância de nós. Nós vamos ser obrigados, assim, né, provados a cuidar de alguém
que ninguém quer cuidar. Nós vamos ser provados, sabe, a dar atenção para pessoas que nós não queremos dar atenção. Então, o que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Ele está querendo nos mostrar isso. Que esse é o papel, é a diferença da igreja. Porque hoje em dia você entra nesses cursos desses caras aí, ó. Primeira coisa que eles falam, curso para ficar milionário aí da internet, primeira coisa que eles falam, sabe o que é? Ande com quem é top. Se fosse assim, meu irmão, Jesus estava, ó, frito no curso desses caras. Porque Jesus andava com quem, meu irmão? Quem foram as pessoas que Jesus escolheu para andar? Só ande com pessoas que estão acima de você. Tem um aí famosão que fala isso toda hora. Só ande com pessoas que estão num outro nível e tal. Jesus andou com todo mundo que estava abaixo dele. Abaixo, abaixo, abaixo. E esse é o exemplo que ele deixa para mim e para você nessa manhã. Ande com quem Deus tem enviado para você andar. Ande! Melhor coisa é você caminhar com quem Deus quer, meu irmão. Com quem Deus quer. Porque tu vai ser bênção na vida daquela pessoa. Depois tu vai ver aquela pessoa, sabe, crescendo na graça de Deus. E tu vai ver assim, Jesus, valeu a pena a minha oração. Valeu a pena o meu trabalho. Valeu a pena, Jesus, a minha paciência. Valeu! Tem horas que dá coça, né? Mas a gente vale a pena. Vale, amado. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá que está acabando, Jesus. Tiago 4,10 e 1 Pedro 1,6 é um texto que fala sobre nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, que no tempo oportuno ele nos exalta. Então é o que está falando ali. Passou, Gabriel? Deu uma travada? Ali eu coloquei a fotinha ali do camarada se conhecendo, né? Olhando para si mesmo ali. Por quê? O autoconhecimento, quando nós sabemos, amados, que estamos indo para o céu. Quando nós sabemos de onde nós saímos, quem nós éramos. Tem um texto que, se eu não me engano, de Colossenses, que Paulo fala isso. Paulo começa a dar umas marretadas assim nos ímpios, mas aí ele põe uma vírgulazinha e fala assim, porém, não esqueçam que antes vocês faziam as mesmas coisas que eles. Esse aí é um atribulado, endemoniado, e tu não era também? Jesus, uma hora dessa, tu não estava aí tomando da 1 a 51? Aí hoje tu tá lavado, remido, salvo, aí tá todo soberbo e tal. Hoje tá santão, santão, santão de Jeová. Nada, foi Deus, meu irmão, que te fez santo. É Deus. Tem um texto de Tito, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 4, não lembro. Um texto de Tito, que eu guardo esse texto no meu coração com todas as forças, que é um texto que diz que o Senhor é poderoso para nos manter puro e de pé até o dia da sua volta. É Ele que me mantém puro. É Ele que me mantém firme de pé. Parte 2. O exemplo deixado por Jesus. O Verbo divino, cheio de glória e poder, abdicou de sua majestade para lavar os pés de homens simples, falhos e pecadores. Agora, tu imagina, meu irmão, só de Jesus tomar a forma humana já é uma humilhação, irmão. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 6. Quem puder preparar aí já prepara, porque a gente está aqui na corrida há quanto tempo agora? Falei demais. Então, só de Jesus vir em forma humana já foi um ato de extrema humilhação, porque ele é Deus. Agora, ele vem em forma humana, ele é rei, ele é Senhor, governa todas as coisas, tem tudo sobre as suas mãos. Ele ainda vai para a Judéia para lavar o pé de meia dúzia de cabra atribulado, pescador de pé sujo.
Ô, meu irmão, tem que adorar muito esse Deus. O exemplo que ele nos deixa é muito grande, irmãos. É muito grande. Quem achou aí? Filipenses capítulo 2. Pode ler. Em volta de Deus, não teve preocupação ser igual a ele, mas ele ensinou ser, tomando a forma do certo e fazendo semelhante ao mundo. Amém? Parte 3, o maior no reino de Deus. Jesus percebeu que existia disputas entre seus discípulos e que eles se preocupavam com quem seria considerado maior. Lucas capítulo 22, 25, 27, você vê aí os discípulos aí brigando para ver quem era o maior. No reino, a humildade deve ser a motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou o interesse pessoal. Então, amados, infelizmente, entre discípulos, às vezes, acontece essa disputa para ver quem é maior. Quem é maior? Eu sou maior que fulano, eu trabalho mais que Beltrano, eu prego mais, eu canto mais, eu faço tudo mais. Aí Jesus falou assim, não, vocês têm que ser como essa criança. Criança brinca e não quer saber quem é maior, quem é menor, quem disputa mais, quem faz menos. Eles querem brincar. Criança quer brincar. Entende? Então é esse o sentimento que tem que haver no nosso coração. Vamos lá, Gabriel. Parte 3. Humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. Entre os discípulos, havia uma preocupação também sobre quem ocuparia o lugar de destaque no eventual reino que surgisse. Jesus deixa claro que não deveria haver tal espírito entre eles. Então, olha só o que o autor nos diz. Que existia uma preocupação entre os discípulos. Uma preocupação de quem deveria ser o maior, quem era o maior e tal. Eu vou se sentar. Teve até uma mãe que chegou lá e falou assim, Jesus, quando teu reino foi estabelecido? Porque às vezes o problema é a mãe. Né? O problema não é nem o filho, é a mãe. A mãe chega para Jesus e fala assim, Jesus, será que o Senhor pode conceder no teu reino que um filho meu sente à sua esquerda e o outro à sua direita? Não era assim? Aí, nós vemos lá em Corinto também, eu botei ali 1 Coríntios capítulo 3, que naquela igreja abençoada, tinham pessoas que ficavam disputando lá. Eu não, eu só ouço quando Paulo prega. Aí tinha outro que falava assim, eu não, eu só ouço quando é Apolo. Aí Paulo é bem claro. Por acaso Paulo salvou alguém? Por acaso Apolo salvou alguém? É Deus quem salva, irmão. A obra é toda dele. Um tem um jeito, o outro tem outro. Um tem mais eloquência, o outro tem mais unção. Que às vezes nós confundimos isso, achamos que eloquência é unção. Não. Eloquência não tem nada a ver com unção. Sabe? Vamos lá, Gabriel. Vamos embora. Parte 2. O caminho humilde de Jesus. Jesus deixou claro que o caminho dos cristãos não se alicerça no sucesso material, fama ou ambição, mas na capacidade de servir humildemente. É tudo o contrário que nós estamos vivendo hoje. Hoje a pessoa quer ser conhecida pelo que tem. Um dia eu preguei uma mensagem sobre isso, qualquer dia desse eu prego sobre isso aqui. Que hoje nós queremos mostrar para o mundo que somos cristãos porque nós temos um carro assim, que nós temos uma casa assado, porque temos meia dúzia de diploma na parede e tal. Só que em João 13, 34, se eu não me engano, Jesus fala assim, nisto
saberão que sois os meus discípulos no amor. Né? É no amor. Não é o carro que tenho que vai mostrar para as pessoas que eu sou servo de Deus. É quando alguém vê, assim, tá precisando, assim, de um socorro, eu vou lá e socorro a pessoa. Porque, às vezes, o socorro... Sabe o que é um socorro que a pessoa está precisando, irmão? É um ouvido. Às vezes, o socorro que a pessoa está precisando é só um aperto de mão, um bom dia, um abraço. Esse é o socorro que a pessoa está precisando, que é simples. Só que, às vezes, a gente nega. Vamos lá, 3. Um convite à humildade. Somos convidados pelo Senhor a cultivarmos um coração humilde, desprovido das armadilhas da ostentação e egoísmo. Mateus capítulo 11, verso 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, o que é que nós temos que aprender aqui nessa manhã também, amados? Acabou, 10 horas. Humildade é uma construção. Tem pessoas que nascem naturalmente com mais facilidade para ser humilde do que outras. Mas humildade é uma construção. É todo dia joelho no chão. Jesus, desarma o meu coração disso. Jesus, me livra disso, me livra da soberba. Não deixa, Senhor, que eu me exalte. Senhor, é botar a cara no pó, irmão. É uma construção. Sabe, você não vai ser humilde assim, com uma oração Deus te fez humilde e você ficou humilde para a vida toda. Não. Isso aí é McDonald's. Conclusão, Deus às vezes não faz isso. Às vezes é ali no sofrimento, como Paulo, sendo esbofeteado, dia a dia, se humilhando, orando, jejuando. Jesus, não deixa eu me exaltar. Senhor, tem misericórdia porque eu quero tomar a glória que é tua. É assim. Conclusão. A humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca pela fama e outros objetivos que nada tem a ver com o evangelho. Põe a fotinho pra gente aí, ô Gabriel. Tem uma fotinha ali que eu botei, que a igreja ela tá andando na contramão dessa foto aí. Amém? Terminou, vamos tomar água. Cadê a fotinha, Gabriel? Bota a fotinha aí, Gabriel. Deixa eu desligar o trem aqui. Lá na conclusão. Isso aí, ó. Jesus, tem misericórdia. Não é assim? Abre o Instagram, é só isso aí. Às vezes tem um vaso assim também. Que Deus tenha misericórdia, né? Meu irmão, Deus te abençoe nessa manhã, tá? Paz do Senhor Jesus.